Irmãos queridos, vamos então abrir o texto bíblico em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Queridos, vamos entender o contexto desse texto, para daqui então tirarmos algumas lições para nós nesta manhã. Paulo está fazendo como que um mapeamento do mundo em que ele está vivendo, e está fazendo uma espécie de projeção para o futuro, mostrando como será o mundo nesse tempo do fim. Últimos dias, na Bíblia, na linguagem neotestamentária, não quer dizer especificamente aqueles últimos dias que antecederão imediatamente a segunda vinda, mas nós entendemos últimos dias, todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Paulo já está vivendo os seus últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo vai nos dizer que esses últimos dias são tempos difíceis, muito difíceis. Onde estava Paulo? O que estava acontecendo com Paulo quando escreveu esse texto? Vocês todos sabem que esta é a última carta que Paulo escreveu,
E Paulo a escreveu da sua segunda prisão em Roma. Essa segunda prisão aconteceu certamente depois do ano 64, porque foi no ano 64 que houve a grande tragédia do incêndio de Roma. Quando a perseguição desloca-se do eixo religioso, tendo os judaizantes por trás, para o eixo político, tendo o imperador romano por trás. O incêndio de Roma aconteceu nos idos de 17 a 24 de julho do ano 64. E Nero põe a culpa desse incêndio nos cristãos. E começa então uma sangrenta e brutal perseguição sobre a igreja. Na época faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. É importante entender que nessas alturas Paulo é conhecido como o maior líder religioso dos cristãos. E ele começa a ser procurado, caçado, até que ele é preso de novo. Muito provavelmente em Trode, na casa de Carpo. Agora ele não é levado para uma prisão com determinadas liberdades, como era a primeira prisão em Roma, mas ele agora é colocado numa masmorra, úmida, fria, insalubre. E nesse momento é importante entender que o cristianismo está sofrendo sério risco. Por quê? Porque na verdade uma perseguição implacável faz duas coisas na igreja. Primeiro, os crentes nominais fogem. Nenhum crente nominal consegue morrer pela sua fé. Um crente nominal não suporta a perseguição. Quando vem a perseguição, ele abandona. Sabe o que estava acontecendo? Confira comigo aí, capítulo 1, versículo 15, dessa carta. Paulo escreve para Timóteo dizendo: estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Ou seja, estava existindo uma debandada geral. Paulo está escrevendo para Timóteo, que é pastor em Éfeso, e Éfeso é a capital da Ásia Menor. Então, no próprio território onde Timóteo está sendo pastor, está tendo uma debandada geral. Você já pensou o clima? Pensa na igreja de Pinheiros. Chega uma perseguição em São Paulo. Aí o pastor Evaldo está aqui na frente e começa a perceber que o povo está indo embora, com medo da perseguição. Era esse o clima, era essa a sensação. A perseguição estava apertando o cerco. Os crentes estavam sendo emparedados, encurralados. O cristianismo estava sofrendo seríssimo risco diante de uma perseguição tão cruel. Paulo estava preso e ele tinha certeza que ele ia morrer. E ele coloca isso com muita clareza no capítulo 4, no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então o grande líder está preso, está ciente de que está indo para o martírio. O cristianismo está correndo um sério risco, a perseguição é implacável, muitos estão abandonando e indo embora, e ele precisa passar o bastão para Timóteo. Quem é Timóteo? O pastor da igreja de Éfeso. Que características tem Timóteo? 3 características. Ele era jovem, ele era tímido, ele era doente. E Paulo então escreve essa carta para encorajar Timóteo, para mapear o mundo para Timóteo, para dizer para ele: olha, você vai enfrentar isso. Paulo não tem uma ideia romântica, extremamente realista. E ele no versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É curioso que essa palavra difíceis na língua grega é a mesma palavra furiosa, ou furioso, ou furiosos, no caso aqui, está no plural, que aparece lá em Mateus, falando daqueles gadarenos, que eram furiosos.
A ideia que passa para nós é que esses últimos dias vão ter uma espécie de ira satânica. E que essa fúria que vai caracterizar a nossa época tem por trás uma ação maligna. Parece que esse é o cenário que você e eu estamos assistindo hoje. De uma fúria maligna, de uma sociedade desesperadamente marcada pela violência, pela promiscuidade, pela apostasia, pela perda de valores, de princípios, pela inversão de valores. Uma sociedade confusa, extremamente confusa. Esses dias são violentos, irmãos. Vejam vocês hoje o cenário, por exemplo, do terrorismo. Que as grandes potências mundiais não sabem o que fazem. Na mesma medida que acontece um fato aqui em Bruxelas, todo mundo desesperado, não deu nem para apagar a poeira ainda, acontece outro lá no Iraque. E não se sabe contra quem você está lutando. Você olha para o cidadão, pensa, eu convivo com a pessoa 30 anos no mesmo condomínio, do lado, morando na mesma porta, e é terrorista, e está planejando um fato que vai matar centenas, talvez milhares de pessoas. Este é o mundo inquieto, desassossegado. Agora vejam vocês, que aqui Paulo vai mostrar que a tragédia dessa sociedade confusa, violenta, perdida, corrupta. A sociedade está assim por aquilo que o homem é. Porque logo em seguida ele vai dizer o seguinte: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Então, note aqui um fato curioso. Paulo está na contramão do que ensinou John Locke. John Locke disse que o homem é uma tábua rasa, que o homem é uma folha em branco, que o homem é produto do meio. O meio influencia o homem. Paulo está dizendo o contrário aqui. Ele está dizendo que a sociedade está assim, não é porque o meio nos corrompeu, não. A sociedade está assim porque nós corrompemos o meio. Não é o homem produto do meio, o meio é que é produto do homem. A violência não está fora das estruturas, e as estruturas tornaram o homem violento. As estruturas tornaram-se violentas porque o homem é violento. As estruturas estão dominadas por ações malignas porque o homem é um agente maligno. Os homens serão. E aqui há 4 verbos que Paulo vai usar, e John Stott coloca isso muito bem no comentário desse livro. Eu quero usar esses 4 verbos para nós entendermos melhor essa passagem. O primeiro verbo está lá no versículo 5. Foge, foge. O segundo verbo, confira comigo, está aí no versículo 10. Segue, segue. Terceiro verbo está no verso 14. Permanece, permanece. E o quarto verbo está no versículo 2 do capítulo 4. Prega. Então Paulo está falando: foge, segue, permanece e prega. Com essas 4 atitudes, porque verbo fala de ação, Paulo está nos mostrando como é que nós vamos viver neste mundo tão violento. De que maneira nós vamos nos portar? Então, confira comigo o que Paulo vai dizer dos versos 1 a 9. Primeiro, ele está dizendo que o mundo está assim por aquilo que os homens são. E ele vai mostrar um fato curiosíssimo aqui. O mundo está assim, confuso, violento, corrupto, mau, porque o amor do homem está mal direcionado. No mundo você tem Deus, você tem pessoas, você tem coisas. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas, nós devemos usar as coisas. Quando isso se inverte, quando os valores se invertem, as pessoas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas, ou matam as pessoas. Se você notar, Paulo vai usar aí no versículo 2, os homens serão o que aí? Egoístas e avarentos. Essas duas palavras são muito curiosas, porque na raiz dessas palavras tem a palavra amor.
O egoísta é aquele que ama a si mesmo. É aquele que gira a vida dele ao redor dele mesmo. O Deus dele é o seu próprio eu. O mundo tem que estar a serviço dele. As pessoas têm que estar a serviço delas. É a ideia lá da parábola que Jesus contou do samaritano. Os salteadores. A filosofia do salteador é essa. O que é meu, e o que é seu deve ser meu também. É a ideia da exploração, da apropriação indébita, de que eu preciso de mim mesmo, naquela linguagem hoje daquele cântico, eu me amo e eu não sei viver sem mim. Esse é o mundo de hoje egoísta, o homem no centro, o homem é o eixo de tudo, a medida de todas as coisas. Então Paulo diz que o mundo está assim porque primeiro as pessoas amam a elas mesmas, não amam o próximo, não amam a Deus, mas amam a elas mesmas. Elas são o seu próprio Deus. A segunda palavra, essa palavra egoístas no grego chama de philautos, o cara que ama a si mesmo. Mas a segunda palavra avarenta é philarguros. E philarguros significa literalmente amantes da prata, amantes da grana, amantes do dinheiro, amantes do vil metal. Agora pense comigo hoje se o amor ao dinheiro não é, na linguagem de Paulo, a raiz de todos os males, a mola propulsora que tem produzido toda essa bandalheira, corrupção, maldade, violência, narcotráfico, quadrilhas de todo tipo de violência, se não é o dinheiro que move isso tudo. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas morrem por dinheiro, as pessoas mandam matar por dinheiro, as pessoas corrompem por dinheiro, as pessoas são corrompidas por dinheiro, as pessoas mentem por dinheiro, as pessoas vendem a alma para o diabo, por causa do dinheiro, por causa do amor à prata, por causa do amor à grana. E aí, se você perceber lá no finalzinho dessa lista, no versículo 4, ele diz que os homens serão não só amigos de si mesmos, philautós, não apenas philarguros, amigos da prata, mas amigos dos prazeres, mais do que amigos de Deus. Não é este o quadro que você assiste do mundo? O hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, a qualquer preço, onde as pessoas querem beber todas as taças dos prazeres. E aí, se você notou, tem outro fator aí. Há um livro falando sobre os 3 grandes ídolos do coração do homem, que é sexo, dinheiro e poder. Exatamente isso aqui. Amor ao dinheiro, amor ao prazer e amor a si mesmo, que é o poder. Eu sou eu. Eu tenho poder. Tudo gira ao meu redor. Porque esse mundo está mal direcionado nessa questão do amor, os dias são difíceis, os dias são violentos. Mas aí, você vai perceber outras coisas interessantes. Outras coisas interessantes desse processo. Eu chamo a sua atenção para eles. As pessoas são soberbas, preste atenção nos termos que vai aparecer aí. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ou os que têm opinião exagerada de si mesmo, menosprezando os outros. Isso aí descreve o quê? Soberba, altivez, orgulho, presunção. Desestrutura familiar, confira aí, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Depois, nocivas nos relacionamentos, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidores, atrevidos e infatuados. O que você está percebendo? A estrutura social, o tecido social está podre. O homem vive para si mesmo, o homem vive para o dinheiro, o homem vive para o prazer. Ele é soberbo, a estrutura familiar está corrompida e os relacionamentos estão doentes. Essa é a radiografia da sociedade. Só precisa botar a moldura agora. Esse é o retrato do mundo hoje. Agora, sabe o que me choca? É que Paulo não está fazendo uma descrição apenas lá de fora, do mundo pagão, que não conhece a Deus.
Paulo está dizendo que as mesmas coisas estão refletindo e reverberando dentro da igreja. Olha comigo o que ele vai escrever aí no versículo de número 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Sabe o que Paulo está dizendo? É que nós estamos diante de uma espiritualidade divorciada da vida. Quando hoje o pastor Arival tem conclamado a igreja para a vida devocional, para a intimidade com Deus, é para exatamente pontuar isso. É possível que as pessoas sejam religiosas, é possível que as pessoas mantenham as aparências da religião, é possível que as pessoas frequentem uma igreja, é possível que as pessoas professem uma fé religiosa, é possível que as pessoas tenham um arcabouço teológico na mente, é possível que as pessoas tenham todo o aparato religioso à sua volta, e ainda assim a vida esteja completamente divorciada desses valores, desses princípios, que devem reger a nossa vida. O que Paulo está dizendo que tudo isso que nós acabamos de falar, está exatamente dentro de uma estrutura religiosa que tem forma de piedade. A pessoa vai na igreja domingo, canta os hinos, escuta os sermões, faz orações, entrega suas ofertas. Tudo isso está acontecendo. E você olha, quando você vai examinar lá dentro, quando você penetra para o interior da cena, você percebe que os valores lá dentro, não estou falando dentro da estrutura, agora dentro do coração, está tudo corrompido. Tudo corrompido. Tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. E aí Paulo começa a dizer outra coisa curiosa aí, olha. Ele começa a dizer que existem pessoas, versículo 6, que até começam a fazer um discipulado, mas tendencioso. Tendencioso. É aquele camarada que aproveita a fraqueza de determinadas pessoas do sexo feminino, o marido não tem casa, ele vai lá fazer um discipulado na ausência do marido. Vai com tendência perniciosa, impura. Vai para cativar, não pessoas para Cristo, mas para eles mesmos. Já botou a ética de lado, já botou a sensatez de lado, já colocou os valores do reino de lado. E ele começa a citar ainda, e vai dizer no versículo 8, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. E aí começa a falar de alguém que já entrou num processo de apostasia. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante. Quando alguém se desvia da ética cristã, quando alguém se desvia dos valores cristãos, e não quer se arrepender, sabe o que ele faz? Ele cria uma teologia, para justificar o seu erro. Vocês têm visto isso por aí? Quando a pessoa não quer mudar a sua conduta, ele precisa então, em vez de se amoldar à palavra de Deus, ele tenta amoldar a palavra de Deus a ele, para justificar as suas atitudes, justificar seus erros. Portanto, o texto diz que vocês resistem à verdade. Gente está dentro da estrutura religiosa. Agora para um pouquinho para perceber, irmãos, o caos que nós estamos vivendo dentro da estrutura religiosa brasileira. Igrejas apóstatas, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas, ensinos que completamente se afastam das Escrituras, uma estrutura religiosa corrompida. E Paulo está descrevendo isso. Nos últimos dias vai ser assim, foi assim, está sendo assim, será assim até Jesus voltar. Onde você vai ver que dentro da própria estrutura religiosa, há pessoas que resistiram à verdade, criaram novas doutrinas, novos sistemas para encobrirem os seus próprios erros. E Paulo está mostrando para você e para mim o seguinte: foge dessa estrutura, foge, foge, foge. Eu não posso
estar dentro de uma estrutura religiosa, seja ela qual for, tenha ela o nome que tiver laivos, marcas, sinais, evidências de afastamento da Escritura. Onde as pessoas tentam manipular a verdade para se esconderem, para se livrarem, para se safarem, para continuar no processo de engano, sendo enganados e continuando a enganar os outros. Então a linguagem de Paulo aqui é o seguinte: foge desses, foge desses, foge desses. Mas agora, esse é o lado negativo. A igreja sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Deixa eu contar um fato para vocês. Eu teve uma época lá em Vitória, que eu resolvi escrever um folheto, pastor Arival, no dia, que é muito celebrado em Vitória, dia de Iemanjá, que as pessoas vão para a praia, jogar objetos lá para Iemanjá e tal. Eu escrevi um folhetinho e citei vários textos bíblicos e nós distribuímos dezenas de milhares desse folheto em Vitória. Quando chegou na segunda-feira, um pai de santo me ligou, muito bravo. Eu estou com o folheto que o senhor escreveu aqui, eu quero que o senhor se retrate imediatamente. E eu estou indo aí no seu escritório com o meu advogado, para o senhor se retratar. E naquele momento eu liguei para alguns irmãos da igreja, falei: vocês orem por mim, porque eu estou no meio de uma batalha agora, o fogo está cruzado. Aí vieram, sentou o advogado, sentou o pai de santo, falou: o senhor vai ter que se retratar. Eu disse para ele: olha, eu me alegro muito, porque tem um advogado aqui, e vocês sabem que eu usei minha liberdade de expressão, e vocês têm o mesmo direito que eu tenho de usar a liberdade de expressão de vocês, de me refutarem. Vocês têm toda a liberdade de me refutar. Mas eu tenho toda a liberdade de discordar de vocês. Aí o pai de santo diz: mas então eu vou mostrar na Bíblia. Agora você entrou no meu território. Maravilha. O cara saca uma Bíblia debaixo da pasta e, pela graça de Deus, pressupõe que nós evangélicos conhecemos um pouquinho melhor. Aí lá pelas tantas, o pai de santo ficou encrencado. Eu agora falei: o senhor não discute Bíblia com esses caras não, porque esses crentes aí sabem Bíblia demais, não dá para nós nesse território não. Aí o pai de santo falou: então vamos fazer uma coisa, nós vamos embora, o senhor está liberado, não tem que fazer nada, mas o senhor me promete uma coisa: o senhor nunca mais escreva um negócio desse contra a gente. E eu disse para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, não dá para pregar a verdade sem denunciar a mentira, não dá para proclamar a luz sem denunciar as trevas, não dá para anunciar o evangelho sem denunciar o erro. Não dá para fazer relações públicas em nome da religião, não dá. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia as epístolas do Novo Testamento, leia os profetas, vocês verão isso. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: tem coisa que não dá para você concordar, tem coisa que você precisa denunciar. A igreja tem voz profética no mundo, ela não pode se calar, ela não pode se calar. Mas esse não é o lado negativo só, irmãos. Você quer ficar só falando do erro, vira uma igreja doente, sabia? Graças a Deus não é o perfil da nossa igreja aqui. Se tem um lado negativo, tem um lado positivo. Agora Paulo começa a falar do lado positivo. Olha o versículo 9. Agora é o seguinte: você foge de uns, mas você tem que seguir outros. Foge dos que estão errados, segue os que estão certos. Olha o verso 10 comigo. Vamos lá? Vamos junto comigo, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Sabe o que Paulo está dizendo? Ô Timóteo, você está rodeado de falsos mestres, meu filho. Você está rodeado de falsos apóstolos. Você está rodeado de falsos ensinos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo. Deixa esse gente de lado. Foge dessa gente. E você tem aqui um modelo, você tem aqui um padrão, você tem aqui um paradigma, você tem aqui alguém para você mirar. Então, Timóteo, faz uma coisa, meu filho, segue de perto o que está certo. Irmãos, louvado seja Deus, nós temos a Escritura,
E nós temos homens e mulheres de Deus, que andam com Deus, que temem a Deus, que servem a Deus, que podem servir de exemplo para aqueles que estão começando a vida cristã. Então Paulo diz, segue essa gente. O que aqueles que são exemplo precisam ter? Notem vocês aí, por favor. Eles têm ensino e eles têm procedimento. Eles têm doutrina certa e eles têm vida certa. Quem é que você vai seguir? Primeiro você tem que saber o que ele crê. Está fundamentado na Escritura? Irmãos amados, a igreja de Deus, ela não é construída em cima de personalidades. Ela é construída em cima da verdade. Os homens passam. Pastor Arival vai passar, eu vou passar, Milton vai passar, nós vamos passar. A igreja de Deus fica, a verdade fica. Ela não está construída em cima de um homem, ela está construída em cima da verdade que é eterna. Mas aqueles homens que Deus chama para liderar a igreja nesse exato momento, eles têm duas coisas: eles têm ensino certo e eles têm vida certa, eles têm palavra de Deus e eles têm exemplo, eles têm piedade. Segue de perto o ensino e o procedimento. Como é que você sabe que alguém é um líder verdadeiro e é um líder falso? O líder falso é aquele que é egoísta, é aquele que é avarento, é aquele que ama o prazer. Mas o líder verdadeiro é aquele que está disposto a sofrer pelo Evangelho. Confira comigo o que Paulo escreve aí. Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Se você perceber, está citando as perseguições da primeira viagem missionária. Ele está puxando o fio da meada lá para trás, onde ele foi apedrejado em Listra. Que variadas perseguições tem suportado. Aqueles que são falsos mestres, eles não querem perseguições, eles querem prestígio. Eles querem glamour. Querem os holofotes. E nós estamos vivendo essa espiritualidade falsa no Brasil, da tietagem evangélica, dos pregadores astros, dos cantores gospel astros, de gente que exige cachê de 30, 40, 50 mil para cantar aqui, ali ou acolá para fazer um show, que vendem o ministério, que vendem a consciência, que não querem sofrimento, querem glórias humanas, querem prazeres humanos, querem reconhecimentos humanos. Paulo diz, foge dessa gente e segue aqueles que têm doutrina certa e vida certa. E chega no versículo 12, Paulo vai fazer uma afirmação quase que contundente, quase que chocante para você e para mim. Você pode ler o 12 comigo? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantas pessoas vão ser perseguidas? Você está sendo perseguido hoje? Essa é uma pergunta que a gente devia fazer todo dia. Se nós estamos ganhando os aplausos do mundo, deve ter alguma coisa errada com a gente. Porque às vezes nós queremos ser simpáticos ao mundo para ganhar o mundo. E a igreja não ganha o mundo sendo simpática com o mundo, a igreja ganha o mundo sendo diferente do mundo. A igreja ganha o mundo não é imitando o mundo, é sendo exatamente diferente. Ela é sal, ela é luz. O mundo está cansado dele mesmo. É tolice quando eu vou imitar o mundo para atrair uma pessoa para Jesus. Se o evangelho não atrair o cara para Jesus, não adianta eu querer fazer pirotecnia aqui para atrair, que não vai funcionar. Não adianta eu querer inventar uma novidade aqui para atrair o camarada, que novidade passa. Passa. Então preste atenção nisso. No momento em que nós vivemos o evangelho, cremos nele, vivemos o evangelho, isso atrai a hostilidade do mundo e não a simpatia do mundo. Mas chega no verso 13, Paulo diz, mas os homens perversos e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele está dizendo assim, o caminho daqueles que enganam vai ser exatamente ser enganados. Eles vão cair na própria armadilha deles. Então há dois verbos aqui, primeiro foge, o segundo é segue, segue, segue. E se existe uma coisa que a mim, às vezes me aflige, é que nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que os mourões estão caindo, estão morrendo.
Os mourões estão morrendo. Essa é uma linguagem bem rural, falar em mourão, não é? Acho que o jovem que nasceu na cidade não entende bem essa linguagem do que é um mourão. Mas deixa eu ilustrar isso para você. Lá na roça, na fazenda, você vai fazer uma manga de boi, pasto, onde você vai botar quantidade de bois. Você tem que fazer uma cerca, que bota limite. Uma cerca de arame. Você tem mourões que são os troncos grandes, fortes, robustos. De tempo em tempo você tem que botar um mourão, que serve de base, de sustentação. No meio dos mourões, você pode botar uma estaca fina. Fina. Porque a sustentação está nos mourões. Esses mourões são esses líderes. Nós precisamos de ter líderes em cada geração, onde os crentes possam olhar e mirar e dizer, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Bom, primeiro foge, segundo segue. Agora vem o terceiro momento que Paulo diz a partir do versículo 14. Olha aí comigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Primeiro verbo é foge. Segundo verbo é segue. Terceiro verbo é permanece. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. A primeira coisa que eu acho importante destacar. Nós vivemos num mundo de muita mobilidade, de muitas mudanças rápidas. Rápidas. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo o espírito do anti-institucionalismo. Vocês concordam com isso? O espírito anti-institucional. As pessoas querem mudanças, querem novidades. E às vezes o cidadão, na busca, no afã de encontrar uma novidade, ele pode entrar numa canoa furada. Quantos de nós já vimos pessoas que, querendo alguma coisa nova, saíram da igreja e foram procurar uma novidade? Fato novo, experiência nova. Alguém chega, eureka, descobri como é que é esse negócio de vida cristã. A pessoa embarca na canoa furada, se decepciona, sofre, foi enganada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não tente reinventar a roda, não. Não corra atrás de novidade, não. Não busque coisas assim muito mirabolantes, não. Permanece naquilo que você aprendeu. Irmãos, eu tenho percebido uma coisa: as igrejas que têm corrido atrás de novidades, elas se decepcionam demais. Eu fui pregar há um tempo atrás aí numa igreja, para minha tristeza, pastor Ivan era presbiteriano. E aí eu estou lá e vi uma ornamentação bonita, do teto ao chão. Falei, gente, que coisa fantástica, que bonito, achei aquilo lindo. Aí estou sentado no primeiro banco, igual está o pastor Ivan, assim, na hora de pregar, estou com os olhos fechados, pedindo a Deus graça para pregar. Quando eu abro os olhos, uma mulher de cabeça para baixo no teto. Falei, meu Deus, será que tem um anjo descendo aqui? Eu não estou vendo direito. A mulher começou a fazer piruleta naquele negócio. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas com que propósito essa mulher está fazendo piruleta aqui? Se é para me ajudar a pregar, será que se a mulher fizer isso eu prego melhor? Será que os irmãos vão receber a palavra com o coração mais aquecido? Mas porque é novidade, entendeu? As pessoas gostam de um espetáculo. Bom, se eu gostar de um espetáculo, vamos pegar um espetáculo bom de uma vez, então vamos num teatro, vamos num circo, sei lá, vamos num lugar que o negócio é bom mesmo. Só que novidade, essa igreja já saiu, entendeu? O pastor já levou as ovelhas para outro rebanho, criou lá, saiu da denominação, porque não dá. Vira efeito chiclete. Quando você começa a mascar chiclete, tem doce. Depois você masca borracha. Então Paulo está dizendo o seguinte: não entre nessa onda, não. Não corra atrás de novidade, não. Permanece naquilo que você aprendeu. Fica na palavra.
Fica na palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é sempre oportuna, sempre. Jamais ela ficará obsoleta, arcaica, sem sabor, sem relevância, sem aplicação para a nossa vida. Então Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Então outra coisa que Paulo coloca aqui: o propósito da Bíblia é levar o homem à salvação. Então não pega a Bíblia também para querer fazer da Bíblia um livro que vai querer ter tudo que você quer. A Bíblia foi escrita com esse propósito, para levar o homem ao conhecimento da salvação. Porque tem tanta gente que está discutindo tanta coisa da Bíblia e perdendo o foco. Quando você estuda a Bíblia é o livro de Deus que diz o seguinte: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem caiu em estado de pecado e miséria, mas Deus, lá na eternidade, antes da criação do mundo, já tinha escolhido esse homem. Jesus veio ao mundo para morrer por esse homem, a quem Deus escolheu na eternidade, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e você que crê está selado com o Espírito Santo da promessa, e Jesus Cristo vai voltar, e você vai morar com ele para sempre. Essa é a verdade essencial da Bíblia. Permanece nisso. Chega no verso 16, Paulo vai fazer uma afirmação extraordinária: toda a Escritura, não metade da Escritura, não parte da Escritura, mas toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. A palavra theopneustos aí, inspirada, é curiosa, porque é a ideia de soprada por Deus. E nós não acreditamos, por exemplo, naquilo que se pensa que Deus ditou cada palavra, cada vírgula, cada sentença, como que eliminando a pessoa que escreveu da sua personalidade, do seu estilo. Paulo tem um estilo, Pedro tem outro estilo, João tem outro estilo, mas o Espírito Santo inspirou o texto, inspirou esses homens para escrever o texto de forma que não tinha erro, que não tinha equívoco, de tal maneira que Deus, não anulando a personalidade de quem escreveu, mas agindo por meio dela, permitiu que você e eu tivéssemos o texto fiel, inerrante, infalível, suficiente das Escrituras para a nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E significa que não há erro na Escritura, não há falha na Escritura, não há equívoco na Escritura. E mesmo que a Escritura não seja um livro de ciência, não tem contradição com a ciência. A Bíblia não precisa ficar de joelhos diante da ciência, porque o autor da Bíblia, o autor da ciência é o mesmo, é o próprio Deus. E ele vai dizer agora, depois do propósito desse texto, da finalidade desse texto. Confira aí comigo o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então qual o propósito da Escritura? Nos aperfeiçoar. A Escritura é uma espécie de um martelo de Deus, que vai trabalhando em nós, o cinzel de Deus que vai trabalhando em nós, nos esculpindo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pense comigo nisso. Você vem aqui na igreja, todo domingo, de manhã, vem domingo à noite, alguns vêm na segunda-feira, outros vêm na reunião de oração, outros vêm na vigília, e a gente faz o quê? Escuta a palavra de Deus. Vai chegar um momento em que você possa dizer assim: eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, agora eu não preciso mais ouvir, porque tudo que tem eu já sei. Vai chegar a esse ponto? Agora outra coisa, quando você vem, toda vez que você chega, você escuta uma coisa que você nunca ouviu na vida. Tem coisa nova, não tem? Mas tem hora que você escuta, você já sabe, não é verdade? Nem o pastor Erival, nem eu, nem os professores de escola dominical aqui, nem os pastores que estão aqui, têm a pretensão de chegar aqui e dizer coisa nova, no sentido inédita para você.
Como você vai almoçar hoje, eu acho que você não vai comer uma coisa ineta hoje, vai? Nunca comeu esse prato na vida. É assim que você vive? Todo dia você come uma coisa ineta? Não, você come todo dia. Arroz, feijão, uma salada, um bife acebolado. Hoje, de repente, até um bacalhau, né? Mas você se alimenta disso. Então a palavra de Deus, quando você ouve, ela vai te ensinando, ela vai te corrigindo. É por isso que você tem que vir na igreja, sabia? Tem que vir na igreja. Se o cara não vem na igreja, sabe o que acontece? Tem as quinas na vida dele que vão ficando as quinas. E ele não escuta a palavra de Deus, essas quinas não vão ser tiradas, não. Quando você chega aqui, essas quinas são quebradas. Deus te corrige, Deus te orienta, Deus te disciplina, Deus te exorta, Deus te ensina, e você vai sendo moldado, e você vai sendo transformado, e você vai sendo trabalhado por Deus. Para quê? Para você ser perfeito. Perfeito aqui não significa perfeição sem erro nenhum. Significa maduro. Maduro. Porque perfeição plena, nós só teremos na segunda vinda de Cristo, na glorificação. Mas hoje você e eu precisamos ser trabalhados por Deus, pela palavra de Deus, para sermos maduros, para quê? Para fazermos a obra de Deus. Então, você que prega a palavra, não está acima da palavra, você é o primeiro a ser moldado pela palavra. Quando o Parival prega, quando eu prego, quando nós pregamos aqui, nós não estamos dizendo, não, nós não estamos precisando mais disso não, só estou falando para vocês, não, nós somos os primeiros que precisamos da exortação que nós damos a vocês, para que Deus nos molde, e desta maneira nós sejamos qualificados para fazer a obra. Então a ordem aqui é, permanece. Vamos lembrar os 3 verbos até agora? Primeiro, foge. Segundo, segue. Terceiro, permanece. Vamos ao 4º verbo agora, prega. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Sabe por que você e eu temos que pregar a palavra? E pregar a palavra aqui não é só o pastor da igreja não, viu? Nem só os presbíteros, nem só os alunos, professores de escola dominical. Quem foi chamado pela palavra precisa proclamar a palavra. Todo crente precisa. No momento que você nasceu de novo, você já está credenciado e comandado para fazer isso. Prega a palavra. Porque no versículo 1, Paulo diz que você e eu vamos ter que comparecer perante Deus. E nós não podemos chegar lá de mãos vazias. Porque Deus vai nos julgar. Salvação implica não só em privilégios, mas também em responsabilidades. E eu vou chegar lá em cima e Deus vai perguntar, e aí, você falou? Você pregou? Você se calou? Você se acovardou? As pessoas passaram pela sua vida e elas ficaram sabendo? Você silenciou sua voz? Você amordaçou sua voz? Você vai ser julgado. E talvez você possa criar mecanismos de defesa, mas eu não sei pregar. Deus nem me deu esse dom. Mas qualquer um de nós pode testemunhar. Eu achei muito curioso, pastor Arival, indo lá na igreja do Paulo Mazzoni, há pouco tempo, ele me disse que o grupo lá de pastoreio dele, que mais cresce, que mais gente convertida tem, quem dirige é uma mulher analfabeta. Ela não sabe ler. Mas ela tem uma sabedoria impressionante. Ela pede alguém para ler o texto, e ela faz as aplicações do texto, e é a pessoa que mais leva pessoas a Cristo. Você pode ser uma pessoa analfabeta e ser um evangelista. Basta você abrir a boca. Sabe por quê? O poder não está no seu argumento, o poder está na palavra de Deus. De repente, no poder do Espírito Santo, se você lê um versículo para alguém, isso é uma bomba no coração da pessoa, para quebrar toda a dureza do coração dela. Então, nenhum de nós está isento
dessa responsabilidade. Prega a palavra. Porque um dia você e eu vamos comparecer perante Deus, e Ele vai cobrar de nós esse trabalho. É muito triste ter que chegar diante de Deus de mãos vazias. E é uma estatística quase que sombria, quase que desesperadora no meio cristão, é que pouco mais de 5% dos crentes já tiveram o privilégio de levar alguém a Cristo. E eu estou certo, irmãos, estávamos conversando agora há pouco com o pastor Ival no gabinete ali. É que a nossa esperança é que a igreja de Pinheiros, que passa de 1000 membros hoje, seja um grande exército, onde cada um possa falar de Cristo, para o seu parente, para o seu vizinho, para os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Porque se nós nos transformarmos num exército, e cada um falar, e você falar do seu amigo, você falar para o seu vizinho, você falar para o seu parente, você falar na sua escola, você falar no seu escritório, e você convidar alguém que você conhece, sabe, isso vai ser algo tão tremendo, os resultados serão magníficos, porque Deus honra isso. Então Deus não quer apenas que você venha e se assente aqui domingo após domingo. Deus quer que você durante a semana seja um agente do reino dele. Prega a palavra. Prega a palavra. Agora, de que maneira prega a palavra? Confira o versículo 2 comigo. Insta. O que é instar, gente? Insistir. Você não fala assim por desencargo de consciência, quase, agora falei, pronto, agora estou livre, pronto, estou aliviado. Agora não tem problema mais, chega. Fala, torna a falar, insiste com a pessoa, quer seja oportuno, quer não. Quer dizer, quer seja oportuno, quer não está querendo dizer que você vai ser um cara chato, porque tem que ter sabedoria, não tem não? Você conhece gente chata? Acho que não tem ninguém aqui, claro. Mas o chato é aquele camarada inconveniente, que não tem habilidade e sabedoria para saber a hora certa de abordar, o lugar certo de abordar, a maneira certa de abordar. Mas quando eu diz insta, quer seja oportuno, quer não, significa o seguinte: não perca oportunidade. Não perca oportunidade. É no ponto de ônibus, é no táxi, é no metrô, é no escritório, é na faculdade. Aproveite uma brecha, fale. Eu tenho tido oportunidades assim incríveis com taxistas. Estava quase passando uma lei que não podia falar de religião no táxi, né? Graças a Deus caiu por terra, né? Ô gente, converse com o taxista. 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Toca no assunto com ele. O cara não vai poder sair do carro. Ele está emparedado, sabe? Tem jeito, está encurralado. Fale para ele. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Quem puder, faça evangelismo explosivo. Pastor Ival anunciou hoje. Hoje, gente, é o melhor, pelo menos que eu penso, que eu conheço. É o melhor método de evangelismo pessoal que eu conheço. Você vai aprender a falar de Jesus para alguém. Se você tiver 2 minutos, você apresenta o evangelho com 2 minutos. Se você tiver meia hora, você apresenta com meia hora. Não, você sai daquela ideia, será que vai chover hoje? A política hoje está ruim, né? O Corinthians perdeu de novo. Vai parar com essa conversa. Você vai direto no ponto. Você sabe onde começar e como terminar, para onde você quer ir. É fantástico, não perca essa oportunidade. Então prega, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, agora preste atenção, com toda longanimidade e doutrina. Você quer ser duro? Seja duro com você, com os outros seja amável. Você tem todo o direito de ser duro com você, aliás deve, pega pesado com você, pesado, mas com seu irmão, vá com jeitinho. Vá com cautela. Se alguém tiver machucado, não esmague a cana quebrada. Não apaga a torcida que fumega, não. Não seja legalista, não. Seja fariseu, não. Seja amável.
Você pega mais moscas com a gota de mel que com barril de fel. Não é batendo os outros, você vai ganhá-los, não. Eu tinha um presbítero lá em Bragança, ele ia visitar comigo, eu passava perto demais da conta com ele. Ele chegava numa casa assim, se visse uma imagem assim, eu falei, isso é do diabo. Aí o cara fechava a porta e mandava a gente embora. Ora, mas está errado o método. Você não chega assim na casa dos outros. Você chega com carinho, chega com amor, você pode ver o que quiser ver lá, está tudo errado, tudo bem, está tudo errado, mas ganha a pessoa primeiro. Conquiste a pessoa, fale com ternura, fale com amor, fale com jeito, de tal maneira que você ganha a pessoa pela simpatia, depois se apresenta para ela a verdade. Com toda longanimidade, e doutrina. Você não, por nome do amor, não muda a verdade também não. Que tem gente, se eu falar a verdade, vou ofender. E não vou falar não, porque tadinho, vou ofender e deixa o cara ir para o inferno. Em nome do amor. Não, fala a verdade para ele, mas com amor. Sem omitir a verdade. É a linguagem bíblica, verdade em amor. Verdade sem amor, machuca. Amor sem verdade, engana. Mas aí, por favor, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: não pense você, amado irmão, que a pregação do Evangelho vai ser popular, não. Não vai ser, nunca foi. Você vai estar agindo num mundo mau, com fortíssima resistência espiritual, com ação demoníaca contra você, querendo roubar a semente. Você não está lutando com armas carnais, e Paulo diz no verso 3 assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu tenho hora que, se Deus não tiver misericórdia, eu fico em crise. Eu ligo a televisão, vejo 50 mil pessoas atendendo unânime a determinados segmentos religiosos. O cara não fala nada com nada, nada com nada, o tico não bate com o teco, e o povo está lá assim, bebendo a largos sorvos. Aí vem o pastor Arival, que ora, que prepara o sermão, que prega com fidelidade, e você vê que não tem a mesma adesão. E aí algumas pessoas equivocadamente pensam: lá Deus está presente, lá Deus está agindo, lá a coisa está acontecendo, lá o Espírito Santo está sendo derramado. E Paulo está nos alertando que esse tempo de apostasia, as pessoas vão sentir comichão no ouvido, elas não suportarão a verdade, elas não suportarão a sã doutrina, elas correrão atrás de fábulas. Mas o fato de nós estarmos vivendo esse tempo de apostasia, as pessoas estão correndo atrás de fábulas, não deve me desestimular a pregar. Sabe por quê? Porque os eleitos de Deus são convertidos pelo chamado do Evangelho. Prega a palavra. Prega a palavra. Aí chega no verso 5, Paulo tem uma palavrinha para o Timóteo. Tu, porém, ser sóbrio. Sóbrio significa um camarada equilibrado. Em todas as coisas, suporta as aflições, tem luta, faz o trabalho de um evangelista. O que um evangelista faz? Evangeliza, prega o evangelho. Cumpre o quê? Meia boca? Não. Cabalmente o teu ministério. Este é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, não é muito diferente do mundo de Paulo, não. E eu espero em Deus que você e eu tenhamos essas 4 posturas que Paulo ensinou a Timóteo. Primeiro, foge. Segundo, segue. Terceiro, permanece. Quarto, prega. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça.